Não, ninguém me perguntou nada. Ninguém me falou nada. Só teve um que, a não ser Deus, né? Só teve uma pessoa que escreveu algo pra mim lá na rede vizinha, que é onde que eu tô tendo mais engajamento e visualizações, né? Eu não, né? Deus, né? Porque a visibilidade é pra ele. E aí lá teve uma pessoa que fez um comentário bem, né? Só que Deus, olha, eu sempre falo pro Senhor, Deus, eu me identifico muito com o Pedro, eu não queria me identificar com ele, mas fazer o quê, né? Faz parte. Me ajuda. Aí, mas assim, independente de qualquer coisa, eu não vou ter tempo pra ficar vendo mensagem, eu não vou ter tempo e eu não tô com tempo pra ver nem curtida se eu tô tendo, se eu tô deixando de ter, eu tô prestando atenção nessas coisas. Não tô. Eu só tô a minha mente só tá em um único lugar, ó. E os meus olhos, ó, focados pra o alto. Então eu não tô conseguindo ter tempo pra ver o que tá acontecendo no meu redor. Nem se eu tô com problema, eu lembro se eu tenho mais. Porque eu tô focada só em um lugar, ó. Céu. Olhando para o alvo, olhando para Deus. Porque é assim que Ele me quer e quem manda é Ele, tá? Eu quero falar aqui que eu tenho uns vídeos ainda pra tá dando continuidade no assunto que eu abordei, que é sobre principados e potestades, tá bom? Logo, logo eu já vou estar postando esses vídeos. Por enquanto, eu tô focada nessas coisas que eu tenho que me focar, porque é muita coisa. Deus, Ele me deu um pepino que é só Deus na minha vida, sabe? Não é fácil. Deus, Ele me deu uma responsabilidade que não é fácil. Não é fácil. Deus, Ele já tá dizendo pra mim claramente, filha, a sua vida é minha e você é minha e você vai fazer pra mim, você vai viver pra mim. Agora é o tempo pra você viver pra mim. Amém, meu pai. E aí, eis-me aqui porque eu tô aqui pra obedecer. Aí, difícil obedecer. Olha, eu só vim mesmo falar isso, tá bom? E aí já tem um vídeo que já vai emendar nesse, que aí você já vai saber o que eu vim falar aqui, tá? Tu és bem-vindo aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Acredita se você quiser. Se você não quiser acreditar, você não acredita, tá bom? É um direito que você tem. Mas eu vou contar algo que Deus, Ele me mostrou, que Ele me passou no último dia que eu estava cultuando na igreja que eu congrego. Tem mais ou menos, acho que umas 2 a 3 semanas que eu não vou, porque eu avisei pra liderança, pra pastora da igreja, que eu não iria estar indo para os cultos, porque eu estou me dedicando à vontade de Deus e ao querer de Deus, tá? Exige muito tempo, eu praticamente parei a minha vida pra mim fazer algo que Deus está cobrando de mim já tem tempo, né? Talvez se eu já tivesse iniciado quando Deus... Mas tudo tinha a hora certa. Eu sempre tive medo porque eu sabia que Deus ele queria de mim. Eu sabia, eu tinha certeza que Deus ele queria de mim, requeria de mim. Só que eu sempre me acovardei pra fazer, porque eu falei pra Deus assim, Deus, isso é algo que vai muito contra a tudo que todo mundo já ouviu e vê, né? Tipo, você já ouviu alguma paródia voltada pra o evangelho, mas você nunca ouviu paródia com o som do funk. E aí eu falei pra Deus assim, meu Deus, arruma outra pessoa, Senhor. Tem gente que tem a voz mais bonita, enfim. A gente, quando Deus ele tem algo na nossa vida, a gente sempre vai se limitar. A gente sempre vai dizer assim que a gente não é capaz, que a gente não pode. Isso é bíblico, né? Vários profetas fez isso, várias pessoas que Deus designou para uma missão. Sem falar do preconceito, porque a gente sabe que sempre tem aqueles que se levantam contra, né? Porque não está na mesma fiação e não está dentro do mesmo propósito. Mas enfim, acredita se você quiser. Se você não quiser acreditar, é um direito que você tem. Quando eu estive no último culto, entre o último ao penúltimo, mas foi um dos últimos cultos. Eu não me recordo
perfeitamente. Deus, ele falou pra mim assim: filha, olhe pra bandeira que está centralizada na parede da igreja. Porque lá onde eu congrego tem umas bandeiras de vários países, né? E tem um vaso que Deus, ele levantou e usa a vida dele lá na igreja, ele, a família dele, enfim, né, pra ajudar lá na obra. E Deus colocou, né, esse projeto de missões, né, pra fazer missões. E Deus, ele falou pra mim assim: olha pra mim, olha, filha, pra bandeira que está na parede. E eu olhei, aí ele falou assim: olha bem no centro da bandeira, aonde se encontra o Brasil, porque bem no meio assim tem o Brasil centralizado. Deus, ele falou pra mim assim: filha, o Brasil, ele será, olha, eu vou te falar algo aqui, acredita se você quiser, mas Deus, ele falou pra mim dessa forma, ó: o Brasil, ele será referência e exemplo para outros países. Deus, ele falou pra mim assim: filha, através do Brasil, porque o Brasil, ele vai se transformar. Eu vou fazer do Brasil um lugar de exemplo e referência para outros países. O Brasil, ele vai ser reconhecido e ele vai ser admirado por outros países. Eu vou exaltar o Brasil. O Brasil vai ser um lugar de honra. Deus diz assim: vou eu restaurar. Sabe o que é restauração? Sabe o que é restaurar? Você que tem uma prata, você sabe que ela vai ficar preta. Eu tenho uma prata ali, que é até meu anel, que eu não tô usando muito porque tá me dando um pouco de alergia, essas coisas. Parei de usar pulseira, parei de usar tudo. Que ela não ficou escura desde que eu ganhei ela. Ela tá bonitinha, perfeita, 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 perfeita. Só que é a primeira prata que acontece isso. As pratas que eu costumo ter, elas ficam escuras, então eu preciso limpar, arrumar, deixar ela bonitinha, né, pra ela ter uma restauração. Que eu saiba é assim. Eu também nunca fui muito de usar a prata, sabe? As que eu tive escureceram. Aí eu tive que limpar. Eu limpava com aquele, acho que é Silvio, com esse produto aí. Bora lá. Eu estava falando pra você que Deus, ele vai restaurar o Brasil. Você acreditando, você não acreditando, você crendo, você não crendo, tá bom? Deus, ele vai vir com uma restauração. O Brasil vai ser exemplo para outros países através do Brasil. Deus, ele vai... Olha, não é nem entrar, porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele vai aonde ele quiser. Onisciente, onipresente e onipotente. Ele tá em todos os lugares, né? Olha, sabe o que é? Sabe um rio? Sabe um rio? Imagine só, vamos imaginar um rio. Estamos em um rio. Aí tem uns caminhos nesse rio, caminhos na terra que essa água vai correndo, essa água vai correndo, e aí ela vai chegar a outro lugar, ou seja, esse lugar é países. Aqui é um lugar, é um país de fontes de águas vivas, vai ser fonte de águas vivas para outros países. Através do Brasil, outros países vão ser impactados com a glória de Deus, a graça. E quando eu falo de água, fonte de águas vivas, eu digo disso aqui, ó, Bíblia, palavra, pra você que não sabe, tá bom, gente? Porque eu sei que tem muita gente que sabe o que é fonte de água viva. Eu não sabia era nada, eu não sabia nem o que era vaso. Eu ia pra igreja e aí o irmão falava sobre vaso, eu falava, gente, vocês só falam umas coisas nada a ver, eu não entendi era nada. Tudo que eles falavam era inglês pra mim. E aí, a palavra de Deus, ela é fonte de águas vivas. E a gente sabe que quem tem fonte de águas vivas é quem? Jesus. Jesus, ele é o canal